Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos trouxe grande salvação e a todos nós alegrou imensamente. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Deus abençoe esta palavra no coração de cada um de nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que nos honram com a sua presença, João Batista foi dos profetas messiânicos o que viveu a experiência mais inusitada. Enquanto ele prenunciava a chegada do Messias a Israel, o ministério do Messias acontecia simultaneamente, e nisso ele foi único. Ele começou o seu ministério com extremo zelo e vigor, foi para o deserto e para lá atraiu um grande público, e com grande eloquência ele convidava e convencia as pessoas ao arrependimento e depois as levava ao batismo. João asseverava junto às multidões que o Messias viria após ele. O Messias exerceria um ministério altamente impactante. O Messias batizaria todos com o Espírito Santo e com fogo. Ele traria na mão uma pá e faria uma grande limpeza na eira, guardando o trigo, e queimaria a palha em fogo inextinguível. Assim era o zeloso João Batista, exercendo o seu profetismo simultaneamente às ações de Jesus Cristo, o Messias de quem falava. Em 2 momentos, João Batista foi categórico diante dos seus discípulos. No primeiro momento, ao ver Jesus passando diante dele, ele apontou para Jesus e falou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro momento, mais próximo, ele diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista era convicto, ele era zeloso, e ele continuava a sua pregação. E na sua pregação ele denunciava o pecado onde quer que estivesse, para que os contritos e arrependidos sentissem a necessidade de salvação e buscassem em Deus e no Messias a graciosa salvação e o perdão. Até que certo dia sua pregação foi ouvida dentro do palácio de Herodes, que estava vivendo em adultério. Vocês sabem que o Herodes havia repudiado a sua mulher e tomado de Filipe, seu irmão, a sua esposa, com quem vivia um casamento adúltero. E a voz de João Batista bateu lá dentro. Herodes não gostou nada, usou do seu poder e da sua autoridade e mandou trancafiar o zeloso e vigoroso João Batista. E agora estava João Batista aprisionado, imobilizado, e de repente o ora convicto João Batista pede que seus discípulos vão conversar com Jesus e questionar a Jesus, e perguntem para ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou deveremos esperar outro? Uma pergunta um tanto quanto estranha. Qual é o significado deste questionamento do convicto João Batista? Estará ele agora vivendo uma profunda dúvida? Perdeu ele a certeza? A perseguição e a angústia estão causando estragos na convicção do grande profeta messiânico? E assim a gente fica se perguntando: o que aconteceu a João Batista? Os teólogos fazem diversas divagações. O Leon Morris, que escreveu um comentário sobre Lucas, ele alista a série de possibilidades que outros teólogos também citaram, e ao final ele marca o pé numa questão e me parece que ela tem um grande fundo de verdade. Ao final, o Leon Morris diz assim:
Uma quarta sugestão é que não era a fé de João Batista que falhara, mas sim a sua paciência. Suas perguntas podem estar no espírito dele: tu és aquele que esperávamos, não és? Então por que não fazes alguma coisa? João estaria simplesmente perplexo diante de Jesus, até porque ele faz a pergunta depois de ter ouvido a respeito de dois eventos envolvendo Jesus. Ele cura o empregado de um oficial romano, o povo que prendeu João Batista, e o outro, ele ressuscita a filha de uma viúva na cidade de Naim. E então João decide perguntar a Jesus: é o Senhor que vai fazer o que eu falei, ou nós vamos esperar uma outra pessoa? Porque João, ele profetizara que aquele que haveria de vir após ele faria obras notáveis de julgamento. A sua pá ele tem na mão direita, e ele vai limpar a eira. No entanto, João continua preso debaixo do chicote de Herodes, e Jesus, ao invés de agir contra a tirania de Herodes em cima do seu profeta, dedica-se a obras de misericórdia junto aos pobres e aos desfavorecidos. Terá Jesus abandonado o zeloso profeta nas garras de Herodes? João então quer saber quem fará a obra de julgamento que João profetizara no deserto. João quer saber: tudo bem que o Senhor está cuidando dos pobres e dos doentes, agora quem vai fazer o serviço da limpeza? Porque tem um cara me pegando aqui, e ele está me trucidando, ele está me destruindo, e o Senhor parece que não vê nada. Essa é a conclusão que o Leon Morris nos ajuda e nos faz perceber. De fato, o ministério de João Batista não era só o inusitado, mas talvez era o mais difícil ministério de ser vivenciado. Por quê? Porque João pregava aqui e o Messias agia ali. E parece, na visão de João Batista, que as coisas não estavam batendo. As coisas não estavam chegando no ponto em que ele achava que deviam chegar. E ele então passa a requerer de Jesus uma postura diferente. O profeta, que é pó e carne como qualquer um de nós, parece estar entrando num momento crucial da sua vida. E ele revela toda a sua humanidade, toda a sua fragilidade e toda a sua dependência da graça de Deus. João está questionando Jesus, está sim. E se ele parece estar pedindo providências, nós podemos deduzir que sim. Mas Jesus, ele responde a João: João, veja o que está acontecendo, sou eu mesmo. E Jesus mostra que eram essas tais obras de misericórdia característica do seu ministério, e não as vitórias espetaculares sobre os exércitos romanos que esperavam os israelitas. E era assim que a obra do Messias seria realizada. Por isso, em Nazaré, Jesus ele pronunciou uma bênção sobre todos aqueles que não se decepcionassem ao vê-lo agir, seriam bem-aventurados. Sim, meus irmãos, a postura de João recebe da parte de Jesus uma palavra que para muita gente gera mais impaciência ainda. A mesma palavra que o Senhor teria dito ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E para quem está na cadeia, recebendo chicotada, parece ser muito pouco. E isso parece ter levado João Batista a uma certa impaciência com o Senhor. E Jesus acrescenta: olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, e o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nada ajuda a tirar o João da cadeia, e João permanece ali, debaixo do poder de Herodes, porque talvez o Senhor tem lá seus propósitos. E a gente pergunta o que seria mais impactante na sociedade judaica: tirar João da cadeia ou deixá-lo viver o seu ministério até as últimas consequências? O que causaria mais impacto no coração de Israel?
O que levaria Israel para o caminho que o Senhor gostaria que Israel caminhasse? Ver Jesus entrando lá e derrubando as cadeias e libertando o profeta e mostrando quem manda para os romanos? Ou fazendo o que sempre fez, levando adiante o projeto de que aqueles que recebem o profeta, recebem a sua palavra, recebem a sua mensagem, serão salvos? Sim, meus irmãos, às vezes a gente se impacienta com Deus porque a gente diverge do Senhor no que a gente acha certo. A gente acha que o Senhor tem que chegar derrubando, e de repente nem sempre derrubando é que se constrói as coisas. E na nossa vida espiritual, olhando a história de João Batista, nós precisamos muitas vezes dizer: Senhor, eu não entendo, mas que seja feita a tua vontade. E a gente pedir para o Senhor cuidar da nossa impaciência momentânea, das nossas angústias momentâneas. Quantas vezes nós achamos que o Senhor devia fazer isso, aquilo e aquilo, especialmente com aquela pessoa que a gente não gosta. Mas o Senhor pensa diferente. O Senhor tem caminhos diferentes, o Senhor tem propostas diferentes, o Senhor tem maneiras diferentes a chegar aos bons propósitos da nossa vida e da vida que Ele pretende para todos nós. E por isso Jesus, quando Ele responde daquele jeito para João Batista, Ele não estava simplesmente sendo indiferente com o sofrimento. Ele sabia que João Batista estava numa situação desesperadora, mas era o propósito de Deus que prevaleceria. Era o bom termo a que o Senhor queria levar Israel, para trazer Israel à edificação e ao crescimento espiritual, à formação de um caráter de filhos de Deus, a ser a imagem e semelhança do Senhor e fortalecer-se nas questões espirituais, porque Israel estava por demais agarrado nas questões patrióticas, por demais agarrado nas questões materiais, por demais agarrado nas coisas deste mundo que são perecíveis e que quando chegar a hora não vão oferecer estrutura e força para resistir aos momentos mais críticos de uma crise existencial. E por isso é que o Senhor, Ele persevera em deixar João ali na prisão, porque o propósito do Senhor é de formar o seu povo nas virtudes espirituais e levá-los a viver a imagem e semelhança do Senhor. E por causa disso é que nós somos chamados a ter paciência com Deus, se é que nós podemos nos arrogar a dizer uma frase dessa altura. Tenha mais paciência com Deus, porque o Senhor vai fazer tudo aquilo que o seu coração deseja. O Senhor vai realizar tudo aquilo que sua alma almeja. O Senhor vai te levar para onde você deseja. E o Senhor não vai fazer você passar vergonha porque você teve paciência com o Senhor. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade vai de geração em geração. E bem-aventurados serão aqueles que tiverem paciência com o Senhor e buscarem entender o seu propósito, buscarem acolher o seu objetivo, ainda que não entendamos. É preciso que a gente aprenda a dizer: amém, Senhor, eu não entendo, mas que se cumpra em mim todas as boas palavras do Senhor, porque quer vivamos, quer morramos, na mão do Senhor nós estamos e para a glória nós iremos. Por isso, meus irmãos, assim, nesta virtude de João Batista, nessa virtude de tantos outros, também nós vamos aproveitar o tempo de Natal para poder dizer: Senhor, faze a tua obra, e eu estou indo junto, e eu sei que nas tuas mãos eu serei mais do que bem-aventurado. Amém.